Pessoal, vamos hoje para mais um papo forte, onde a Paula e eu vamos conversar com vocês sobre algumas perguntas para a nossa fé cristã, a partir de uma palavra da célula, de uma célula para trás. Então a pergunta agora é: como identificar se eu estou colocando as coisas do mundo acima do reino de Deus? Essa pergunta é uma pergunta muito boa mesmo. Eu estava até essa semana conversando na nossa célula, que é engraçado assim. Quem está realmente mergulhado no reino de Deus, e para mim, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde a presença de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus é manifestada. O reino de Deus é onde Deus é o rei, olha só o nome, reino de Deus. Então é onde Deus é o rei. Sim. É onde a vontade soberana, perfeita dele funciona. E aí, muitas pessoas não estão nem aí para o reino de Deus. Não estão nem aí. Só que o que elas falam? A gente estava conversando na célula essa semana. Muitas pessoas não estão nem aí para o reino de Deus. Só que elas falam assim: eu amo a Deus. Não, eu sirvo a Deus. E aquelas pessoas que estão verdadeiramente mergulhadas em agradar a Deus, elas estão constantemente falando assim: o que eu posso fazer a mais para agradar a Deus? Eu sempre uso a ilustração assim: imagine só que você é um funcionário do Donald Trump. Cara, como que essa pessoa viveria se ela fosse uma funcionária do Donald Trump? Não é? Sim. Ela ia querer fazer absolutamente tudo que o Trump mandasse. Ela ia bater no peito e falar bem assim: eu trabalho para os Estados Unidos, eu não sei o quê. E quando é para o reino de Deus, as pessoas não fazem isso. Não, nem observa, né? Nem presta atenção. Então, assim, como identificar se eu estou colocando as coisas do mundo acima do reino de Deus? Eu tenho uma visão muito fácil disso, que é simples. O quanto do seu tempo você dedica para ganhar vidas para Jesus, para cuidar das ovelhas de Jesus, e o quanto do seu tempo você dedica para as outras coisas. Eu levo dessa forma, sabe? Quanto que você se dedica para ganhar dinheiro? Eu dedico 20 horas do meu dia. E para o reino de Deus, que é salvação, libertação, cura, discipulado. Jesus, esses dias eu estava lendo, já Jesus, pouco antes dele ser crucificado, Jesus vira para Pedro, que era um discípulo de Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Olha, ele não fala assim: Pedro, quando você se converter, vai ganhar dinheiro. Quando você se converter, vai comprar casa. Quando você se converter, vai arrumar bom emprego. Quando você se converter, ele não fala nada disso. Ele fala: quando você se converter, vai cuidar dos seus irmãos. Vai fortalecer os seus irmãos. Lá depois ele fala assim: Pedro, você me ama? Né? Aquela frase conhecida, né? Pedro, você me ama? Amo. Ama, Pedro? Amo. Ama, Pedro? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A prova do amor que Cristo está pedindo é cuidar de pessoas. Eu acho que isso é o reino de Deus. Sim. E quando que eu estou colocando as coisas do mundo acima do reino? Quando eu priorizo tudo, menos as coisas de Deus. Pessoas. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu não tenho tempo para cuidar de ninguém. No trabalho eu lidero, mas para o reino de Deus eu não tenho coragem de liderar. No trabalho eu mando, no reino de Deus eu não tenho coragem de comandar. Eu acho que é mais ou menos assim. E você? Acho que está muito dentro do que você falou mesmo, dentro dessa visão. As pessoas prestam atenção no que elas estão falando, né? Você ama? Eu amo. Mas e aí? Se você não cumpre com o que o Senhor está pedindo, a palavra está ali para te ensinar como é que você pode trabalhar isso aí. Como você pode viver isso daí, né? E a pessoa não conhece, como é que ela vai pôr em prática? Ela só fala por falar. E hoje tudo toma tempo das pessoas. Quando a gente, por exemplo, a gente senta para almoçar, as pessoas não conseguem soltar mais o celular. E elas não estão ali evangelizando, não estão mandando uma palavra, um versículo. Tô ainda abrindo assim, né? Que a pessoa tá deixando ali de ter um tempo com sua família porque tá no celular. Tá falando com alguém sobre o Senhor? Tá levando uma palavra de conforto? Não, não tá. Tá ali fazendo qualquer outra coisa. Então ela tá perdendo tempo, literalmente,
E não tem tempo nem para a família. Não tem tempo para família, não tem tempo para ela assim mesmo, porque quando eu digo para ela, mas eu não estou ali descansando. Não, você não está descansando, você está só enchendo a sua cabeça de informações que está de verdade te acabando. Eu não me lembro aqui se foi o apóstolo Paulo ou se foi o apóstolo Pedro, que fala assim, que aqueles que não cuidam dos de casa negaram a fé e são piores do que os descrentes. E aí tem um monte de gente que não consegue viver o reino, implantar o reino, servir o reino, nem dentro de casa. Dentro de casa. Eu fico observando o nosso cuidado em almoçar juntos, tomar café da manhã juntos, jantar juntos. Eu observo o nosso cuidado. E às Ler vezes, a Bíblia junto. E às vezes a gente ainda tem situações, igual aconteceu algumas vezes, que acho que pela correria do dia você fala assim, meu bem, você quer comer aí no sofá mesmo? Aí eu falo, não, vamos comer na mesa. Isso mesmo. Vamos comer na mesa. Porque é uma disciplina. O reino de Deus é disciplina. Raymond Holliwell ensina que a estrada estreita, o caminho estreito é o caminho da disciplina. É curioso que, assim, quando é para as coisas dessa vida, por exemplo, a pessoa fala assim, eu detesto o meu emprego, mas ela acorda 5 da manhã todo dia para pegar um ônibus lotado, cheirando sovaco de gente no ônibus. Mau hálito. Não é? Mau hálito, cheirando sovaco, aquele ônibus abafado, para ela ganhar uma mixaria de salário no final do mês. Ela vai para um trabalho que ela não gosta, ela fica ali 10 horas, 12 horas, 14 horas do dia, contando ida e volta. Mas aí ela fala assim, eu amo a Deus, mas ela não tem meia hora para orar. Tem não. Ela tem 14 horas do dia para fazer algo que ela diz que não gosta porque ela é escrava do dinheiro. Eu vivi isso. Quando agosto do ano passado mais ou menos, que eu estava orando, cansado, muito cansado, e o Senhor falou comigo, você está cansado porque você está trabalhando pelo dinheiro. Se você estivesse trabalhando para mim, você não estaria cansado. Eu anotei no meu celular, de madrugada isso. Eu anotei no meu celular e mandei mensagem para o pastor Ricardo. Falei, pastor, eu vou pedir conta do meu emprego. E pedi conta do emprego. E olha que doido. Hoje a gente trabalha aqui da nossa casa. Nós temos tempo para nós dois, para os meninos, para o Levi. Nós temos tempo para a igreja, temos tempo para a saúde, temos tempo para os discípulos. E eu ganho mais do que eu ganhava quando eu era escravo do trabalho, escravo do dinheiro. Para você ver como Deus, ele realmente é galardoador dos que o buscam. Eu estava falando isso com um colega essa semana, ele na dúvida se saiu do emprego ou não, porque quer ter tempo para a família. Eu falei, olha, eu saí e eu não me arrependo. Foi duro no início, mas hoje nós vivemos o que nós sempre quisemos viver, que é ter tempo para o reino. E aí é de novo, né? Nós dedicamos quanto do nosso dia ao Senhor? Olha, a gente de madrugada já está acordado, de madrugada está orando. A gente acorda, vai ler a Bíblia, a gente acorda, vai mandar mensagem para os discípulos, a gente está sempre trabalhando para o reino. E a gente ainda fica assim, meu Deus, eu estou fazendo tão pouco para Deus. Esse sempre é o meu sentimento. Esse sempre é o meu sentimento ali, que eu fico, meu Deus, vou tomar banho, estou falando com o Senhor, eu estou lavando louça, eu estou ali falando, mas não é como às vezes as pessoas falam, não, eu falo com o Senhor, não. Eu orando mesmo ali ao Senhor o tempo inteiro. E eu sempre acho que eu não estou fazendo nada, que eu estou achando, eu fico assim, meu Deus, o que eu preciso fazer, Senhor? Aonde eu preciso melhorar? Agora mesmo a gente estava aqui, né, a Nicole falando que estava com dor de cabeça, aí eu falei para ela colocar a mão na cabeça dela e ministrar sobre a vida dela, esse descanso, né, para a cabeça dela poder descansar. Aí eu falei assim, às vezes pode achar que eu sou a doida da oração, mas não, é porque eu vejo que esse é o caminho, e tudo que eu preciso eu vou encontrar onde? No caminho que me leva ao Senhor. E é o melhor caminho, meu Deus do céu. É o melhor, exatamente tudo. Meu Deus do céu, eu fico olhando tantas vidas, como que esse povo vive longe de Deus. E esse caso recente agora que a gente está acompanhando, de um casal que era da célula, e aí esse casal, eles se afastaram da célula, e agora o marido está afundado,
uma situação difícil. Embebido, afundado em coisas tão pesadas. E a mulher desesperada. Mas olha só, ela trocou o reino de Deus. Ela trocou o reino de Deus. Eu acho tão tremendo que Jesus ensina, porque ele fala assim, o reino de Deus é como uma mulher que está fazendo um pão. E aí ela pega um pouquinho de fermento. O reino de Deus sempre é esse pouquinho de fermento. E ela pega aquele pouquinho de fermento e coloca na massa e mistura, e logo o fermento toma conta da massa toda. Esse é o reino de Deus. Eu vejo assim, o reino de Deus é a menor das sementinhas. É a menor das sementinhas. Mas que quando ela é plantada, ela cresce. E ela vira a maior das árvores. E ela dá sombra. E ela dá alimento. Esse é o reino de Deus. Sim. Sabe, o reino de Deus é algo que é tão pequenininho para quem não está dentro dele, para quem não viu. Ele é tão pequeno. Ele é aquela pérola que está escondida, aquele tesouro que está escondido. E aí só aqueles que conseguiram ver, só aqueles que conseguiram enxergar, eles conseguem perceber o valor do reino de Deus. Os outros não percebem. Meu Deus do céu, os outros não percebem. E é tão triste ver pessoas há tanto tempo na igreja, tanto tempo dizendo que estão buscando a Deus, mas eles estão, igual a gente aprendeu agora no Encontro 144, eles estão como Ananias e Safira, falando que entregaram tudo, mas não entregaram, eles estão mentindo. Eles estão entregando muito mais pelo dinheiro, muito mais pela beleza, muito mais pelas coisas dessa vida. E não é que a gente não tem que buscar essas coisas, a gente busca. Hoje mesmo cedo a gente estava orando aqui pelo nosso negócio, hoje cedo. A gente busca, mas não é o nosso principal objetivo. O Senhor, Ele está antes dessas coisas todas. Isso que você está falando aí, para a gente ir para a próxima pergunta, é algo bem bacana, porque igual o William estava explicando aqui agora, você estava falando agora sobre o apóstolo Pedro, né? Olha que curioso, o Senhor falar para ele, quando você se converter. Isso traz algo assim para a gente poder parar e pensar e meditar. O cara anda com Jesus, o cara opera milagres, ele viu os milagres, ele, igual eu falo, ele andou ali sobre as águas com o Senhor. Ele, quando foi multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas, olha o que é isso. O homem estava ali vivendo coisas sobrenaturais. E Jesus fala para ele que quando ele se converter, para ele cuidar dos pequeninos, cuidar dos filhos do Senhor, né? Ou seja, né? Olha como é isso. Estar na célula de Jesus não significa estar bem com Jesus. Não. Estar ao lado de Jesus, conversando com Jesus, porque Pedro estava conversando com Jesus, né? Isso. Pedro estava defendendo Jesus. E Jesus falou assim, Pedro, quando você se converter, Uau. meu Deus, né? Como nós precisamos nos atentar a isso, a viver uma vida remida, lavada, uma vida... O autor de Hebreus fala que dos heróis da fé, ele fala assim, que eram homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Chegar a esse ponto, meu Deus do céu, eu quero chegar a esse ponto, mas eu acho que eu não cheguei não. Eu estou longe de ser um homem que o mundo não era digno de tê-lo. Acho que isso é ser convertido assim, sabe? É ser sincero demais diante do Senhor. Mas bem, vamos para outra pergunta então.